de ditadura, além dos impactos ambientais, a estagnação econômica e uma grande dívida externa. Tá começando agora o podcast que você adora. Papo fora. Papo fora. Papo fora. No episódio de hoje vamos falar sobre o período militar, as obras de infraestrutura e o milagre econômico. No podcast de hoje temos como convidada Jenny Laiane. Seja bem-vinda, Jenny. Eu que agradeço, já me sinto agradecida em estar aqui. Nós separamos 3 perguntas para fazer dos nossos ouvintes. A primeira pergunta é do Alberto Rocha. Jenny, o que você tem a dizer sobre as várias obras feitas no período do governo militar? Nesse período houve a construção de grandes obras, as quais chamam de construções faraônicas. Dentre elas está a hidrelétrica de Tucuruí, hidrelétrica de Itaipu, a Transamazônica, o projeto Grande Carajás, que remete bastante à nossa região aqui de Parauapebas, a ponte do Rio Niterói e até mesmo a Perimetral Norte. Eu vou falar um pouco mais sobre a Transamazônica, que foi uma obra que trouxe a morte de vários índios, mais de 8.000 índios, muitos mesmo, segundo a CNV, que é a Comissão Nacional da Verdade. E nesse período o presidente Médici usava a frase: levar homens sem terra para uma terra sem homens. Os colonos daquele tempo, alguns desistiram porque pensavam que a região fosse boa para plantar, coisa que sabemos que não é tanto, né? E vieram disputas agrárias, ciclos de exploração de recursos naturais, que é a mineração que até hoje temos, e com tudo isso vieram vários impactos ambientais, investimentos estrangeiros, o que acarretou no final desse período de ditadura num grande desgaste, além dos impactos ambientais, a estagnação econômica e uma grande dívida externa. Agora para a segunda pergunta, que é a do Bruno Dias. Abre aspas. Tu é uma forte opositora do governo militar, mas o que tem a dizer sobre o milagre econômico desse período? No que se diz respeito a esse tal milagre econômico, sim, houve o crescimento da economia, a inflação diminuiu, o PIB aumentou. Houve também a criação do Banco Central em 1964 e a criação do FGTS, que é o nosso Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sim, mas a questão é que ao mesmo tempo que a economia do país aumentava, a pobreza também aumentava. Aí você, Jenny, tá meio contrário isso. A concentração de renda foi aumentando. Entrou o investimento de capital estrangeiro no país e com isso também a renda ficou concentrada na mão de poucos, enquanto a população pobre não foi favorecida em nada. Ou seja, para a população pobre foi tipo tudo por nada. Ao mesmo tempo que aumentava essa tal economia, os pobres continuavam sem os seus direitos e os direitos dos ricos só iam aumentando. É o que acontece bastante hoje. A balança fechou positiva e mesmo assim não houve esse aumento. A distribuição de renda não foi feita, ficou a renda concentrada igual aos anos anteriores. Então é o que muitos historiadores chamam de falso milagre, já que esse crescimento ocorreu, mas não foi bem distribuído. Agora temos a terceira pergunta do Gilberto Assis, que diz: em quais momentos é nítido o autoritarismo do governo militar? O autoritarismo ele se faz muito presente na ditadura. Ele é percebido pelo meio da restrição de músicas, pela censura de rádio, televisão, jornais, revistas. Um exemplo é Chico Buarque de Holanda, que no caso das músicas dele, ele usava pseudônimos para poder tocar em rádios, assim como outros artistas que já eram restritos pelo governo militar e não podiam ter suas músicas reproduzidas, já que eles não eram a favor do governo. E isso se dá também no que se diz respeito às mortes de políticos, que foram mais de 34 opositores do regime, foram torturados e mortos só entre 1964 e 1968. Uma das torturadas foi a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, no qual ela, além de ter sido torturada, ela foi presa, cumpriu anos de prisão. E o primeiro líder que foi torturado foi o líder comunista pernambucano, ele era o Gregório Bezerra. Ele foi preso no dia 2 de abril, arrastado pelas ruas de Recife, depois foi amarrado em um jipe e espancado por um oficial do exército com a barra de ferro. E também tiveram mais de 191 pessoas assassinadas, 243 desaparecidas, o que totalizou um quantitativo de 434 pessoas.
Isso sem falar de indígenas, né, que muitos morreram com esses propósitos de trazer grandes obras e um bom nome a esse período militar no Brasil. E esse foi o Papo Fora de hoje. Não se esqueça de deixar o gostei, de nos seguir em todas as nossas redes sociais. Até mais. Papo fora.